Território Corinthians em mais um vídeo para vocês, fiel, para a gente falar de Timão. E nesse vídeo vamos ver aí o Samir Carvalho, hein, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. Já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, hypa o vídeo para o nosso tão amado Território Corinthians estar crescendo aí no YouTube. Conto com a ajuda de vocês. Tamo junto, até a próxima. Aqui é Corinthians. É uma vergonha, nem na várzea, né, tem isso, tem que até respeitar a várzea na hora de falar assim, nem na várzea, porque a várzea tá muito mais organizada. Tá ocorrendo uma auditoria em que o nome do vice-presidente do Corinthians é uma figura central do caso. Várias acusações ali ao vice-presidente Armando Mendonça, e agora nós vamos ter que aguardar, porque são acusações sérias que estão ocorrendo, né, lá no Corinthians em relação ao Armando Mendonça e ao desvio, né, dos materiais esportivos. O presidente da diretoria, Osmar Stable, entregou ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomas Júnior, a íntegra do relatório da auditoria, né, feita pelo Marcelo Munhoz, mostrando, né, o desvio, né, e apontando desvios de materiais esportivos da Nike. O Tuma encaminhou toda a documentação ao Conselho de Justiça do clube. O documento tem 94 páginas, traz uma série de denúncias, mostrando aí que o almoxerifado está sucateado, mostrando que o pessoal das categorias de base usam uniformes velhos, uniformes até rasgados, uniformes de 2019, de 2021. No relatório mostra que o Corinthians teve que comprar o uniforme. O Corinthians daqui a pouco a gente vai ter que ir na 25 de março. Sério, o Corinthians comprou. O Corinthians comprou fora os uniformes para ter uniforme para a rapaziada. Uma das maiores vergonhas está no relatório que o Corinthians não tinha camisa 1 para jogar contra o Fluminense. Gente, isso é de um absurdo que vocês não têm noção. Se não fosse a misericórdia e a compaixão do Fluminense, a gente estaria envergonhado. Já estamos agora, né? Mas o Fluminense aceitou jogar com o uniforme 2, as duas equipes, o Corinthians com o uniforme 2, porque não tinha uniforme 1 suficiente. Nos últimos 2 anos, o Corinthians recebeu mais de 23 milhões em itens da Nike, mais de 300% acima do previsto em contrato. Mais de 300% acima do previsto em contrato e teve que comprar fora ainda. E o relatório da investigação coloca o vice-presidente Armando Mendonça responsável pela administração dos materiais no clube, no centro das ações consideradas como inconformidades, como a retirada de itens sem registro formal. A auditoria diz que o Armando Mendonça ameaçou Marcelo Munhoz, que estava fazendo tudo isso que eu estou falando, está na auditoria, tá? E está em todos os jornais e sites aí do país. Enfim, não é nenhuma matéria exclusiva minha, mas eu vou trazer os próximos passos para vocês daqui a pouco. Agora vai caber ao Conselho Deliberativo criar comissões para apurar os fatos e, se necessário, denunciar os envolvidos. A possibilidade de que o grupo aplique sanções aos responsáveis caso fique provada aí a má gestão e patrimônio do clube. Eu tô começando já a ficar irritado. A minha paciência tá acabando. Eu acho que de imediato o Osmar Stable não tinha só que encaminhar isso ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomas Júnior. Minha opinião, mesmo o Armando, até para preservar o Armando Mendonça, vamos usar o termo preservar, o Corinthians tinha que ter anunciado que ele está afastado dos cargos, de todas as funções, né? Eu não sei qual é a função dele, aliás, não sei o que faz um vice-presidente, eu sei que ele frequenta o vestiário, que ele frequenta o CT, bate foto lá com jogadores, eu sei que ele faz isso, mas eu não sei exatamente qual a função dele. Já tinha que ser afastado imediato. O Augusto tentou segurar lá o diretor de marketing, vocês lembram? Ah, não, vai ficar no cargo. Não teve jeito, teve que sair. Até esqueci o nome lá do São Paulino. Teve que sair. O São Paulino, né, que fez uma tatuagem do Corinthians, uma vergonha. O São Paulino que escalou o Garro e o Ranieri no Corinthians de todos os tempos. O corintiano, né? Depois o Augusto bancou por mais tempo o Marcelo Mariano. A pressão foi forte, teve que sair. Será que vocês não aprendem nunca? Se não afastar hoje, vai afastar amanhã, vai afastar semana que vem, vai afastar mês que vem, porque a pressão vai aumentar. É inadmissível. Porque isso é muito grave. O Corinthians ficou sem camisa pra jogar numa Série A de Campeonato Brasileiro. Ninguém entendeu a gravidade disso ainda. Isso não é várzea, meu amigo. É Série A de Campeonato Brasileiro. Um dos maiores clubes do mundo. Ficou sem camisa pra jogar, e que se não é o adversário ter compaixão, a gente ia passar uma vergonha, não vai poder ter o jogo, por enquanto o jogo não pode começar, por quê? Porque o Corinthians não tem camisa, sumiram as camisas. Ah, velho, até o Augusto Melo, que fez o que fez, eu não condenei até hoje. Não farei isso com o Armando e não faria com ninguém. Mas se o Corinthians for um clube sério, que pelo jeito não é há muito tempo, ele tem que ser afastado hoje, porque se o nome dele tá nessa auditoria, essa auditoria não foi feita por um repórter. Não foi feita pelo Samir Carvalho, pelo setorista do UOL, pelo setorista do GE, né, pelo setorista do meu Timão. Não. Essa auditoria foi feita por um funcionário do clube
pelo chefe do departamento de tecnologia do clube, foi feita por ele, é um funcionário. Todas as informações, inclusive com provas, segundo a auditoria, com provas, foi feita por um funcionário. Foi uma auditoria interna, não foi nem terceirizada. Esse rapaz não poderia estar no clube hoje, amanhã, exercendo nenhuma função. Osmar Stabile, você deve afastar o vice-presidente de todas as funções. Você não tem esse poder, porque se você não tiver esse poder, você não tem poder para nada. E daqui para frente, o que vai acontecer? O processo vai ter que passar pelo conselho, que é o mesmo processo do Augusto Melo. Mas pelo que eu entendo, se o Osmar Stabile, se alguém estiver assistindo a assessoria dele, puder me mandar uma mensagem, falar, o Osmar não pode afastar, ele não tem esse poder. Aí vocês podem me mandar uma mensagem, eu vou falar aqui no ar. Mas por enquanto o processo vai ser pelo conselho. E aí vai ter que passar pelo Conselho de Justiça. Bora trabalhar, meu irmão! Até o Pantaleão tá sofrendo, que é do Conselho de Ética. Vocês sabiam que todos os casos do IRI, o cartão corporativo, as pessoas às vezes ficam cobrando o Pantaleão, mas nem chegou para ele ainda. Do Conselho de Justiça tem que ir pro Conselho de Ética. Pro Comitê de Ética do Conselho. Não chegou ainda. E agora? O que o Conselho de Justiça vai fazer? Eu quero saber o que vocês têm justiça mesmo, meu irmão? Eu quero saber o que vocês do Conselho de Justiça vão fazer nesse caso. Vocês vão enrolar 1 ano, 2, para que vocês vão fazer? Quanto tempo vocês vão levar para colocar isso para frente? Só que as coisas têm que ser esclarecidas. Que se ele for inocente, que daqui a alguns meses já falhou, inocente, acabou, vida que segue. Pô, deixa o cara voltar para as funções trabalhar. Se não for, e aí paga pelas consequências. Agora, o que não dá para no Corinthians é nada andar, nada avançar, nada avança, nada anda. Não vai ter jeito. O modelo associativo eu vou acabar me entregando aqui. Não tem como mais. O Corinthians vai ter que tomar uma decisão urgente, né? Até porque se a reforma do governo tributário for aprovada, vale muito mais a pena, né? É virar uma sociedade anônima do que continuar no modelo associativo, porque vai pagar muito bem nos impostos. Então, Samir Carvalho, pela primeira vez, está se rendendo. Não dá. A partir do momento que você chegar ao ponto de ter que comprar a camisa de fora, porque sumiram com as camisas que tinha lá, sendo que você conseguiu comprar 300% a mais, não tinha, teve que comprar fora, e outra, vai jogar um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, você não tem a camisa pra jogar, pô, isso é vou te falar, cara, sem exagero nenhum, o fato do Corinthians não ter a camisa para jogar num jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, porque estão desviando materiais esportivos do clube, é um dos capítulos mais tristes e mais vergonhosos da história do clube. Certeza que tá no top 5, tá no top 10 aí, com certeza. Você pode não achar, mas eu acho o Corinthians, um clube de Série A, eu não ouvi essa história, nem quando eu pegava meu radinho de pilha, um amarelinho, quem lembra o amarelinho, colocava no ouvido aqui, ó, era um radinho de pilha, de bateria que você colocava no ouvido, enfim, eu colocava para ouvir o Corinthians na época que a camisa era pesada, era até de feltro, sei lá, para jogar, não acontecia isso. É uma vergonha o que fizeram com o Corinthians. É uma vergonha. Nem na várzea, né, tem isso. Tem que até respeitar a várzea na hora de falar assim, nem na várzea, porque a várzea tá muito mais organizada. Alguma coisa tem que se fazer. E eu não estou falando que ele é culpado. Eu estou falando que temos que agora colocar para frente esse caso. Até para que, se ele for inocente, que continue a sua vida normalmente. Porque também ninguém merece viver com uma desconfiança, né? Imagina que você não fez nada e as pessoas estão com desconfiança em relação a você. E eu não conseguiria dormir, entendeu? Imagina a vida do cara também. Então eu sou muito imparcial. Agora, que o modelo associativo para mim tá chegando no fim, agora para mim eu vou admitir isso pela primeira vez. Porque ver o Corinthians não ter camisa para jogar uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro é uma das maiores piadas da história, sendo que o rival do Corinthians está disputando 2 títulos ainda, né? 2 títulos ainda, e o Corinthians está aí só envolvido em caso de polícia, porque esse caso virou caso de polícia também. Agora, o processo no Corinthians vai começar, Comissão de Justiça passa para a Comissão de Ética, que manda o parecer para o Conselho Deliberativo, os conselheiros votarem sim ou não pelo afastamento dele. Enquanto isso, paralelamente, né, o inquérito está aberto na Polícia Civil e a polícia começa a investigar e ver se realmente houve desvio, se não houve. Cara, o processo parecido. O que ocasionou em relação ao Augusto Melo não se compara aos outros em questão de valores, mas, meu amigo, nessas horas não interessa o valor. Não interessa o valor, o certo é o certo. O certo é o certo. Estamos vivendo o capítulo e as páginas policiais no Corinthians. De novo, o próprio CORE, criou uma reunião para analisar a comissão estatutária que foi feita aí na reforma do estatuto. Então, o que eles vão fazer, né? É a análise do parecer. Hoje, a reunião é para analisar o parecer da comissão do próprio CORE. Mas também não entendi, ficou confuso, vou explicar. O próprio CORE criou uma comissão
para analisar o anteprojeto da reforma do Estatuto. Então, preste atenção, o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, criou uma própria comissão para analisar o anteprojeto da reforma do Estatuto. E hoje é uma reunião exclusiva, dizem que é exclusiva para isso, não deveria ser. O escândalo que saiu hoje deveria, eu entendo que é uma reunião hoje exclusiva para isso, mas tem que se abrir uma exceção. Mas enfim, o que vai acontecer? Essa comissão do CORE, ela vai apresentar, eles analisaram o anteprojeto inteiro da reforma do Estatuto. Imagina, os caras lá debruçaram lá e tome de papel. Aqui, ó. Como é que é, pá? Não sei o que, eu nunca fiz isso, passar cuspe para passar a página, eu nunca fiz essa nojeira, entendeu? Aí lá, estudou lá, 300 páginas, 300 mil páginas. E aí o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Vão apresentar hoje para o próprio CORE. Olha como as coisas no Corinthians são amarradas. O CORE cria. O CORE já não era para ser uma comissão? Época boa, era a época do CORE Hidral. O CORE já não é uma. É um conselho. Aí, olha só como as coisas são amarradas. O CORE cria uma comissão para analisar o Estatuto. Agora a comissão do CORE vai apresentar para o CORE o que eles analisaram do anteprojeto da reforma do Estatuto. É brincadeira, né, velho? E aí eles vão falar o que está de acordo com a lei, o que está de desacordo com a lei, o que faz sentido, o que não faz sentido do anteprojeto da reforma do Estatuto. O CORE vai chegar a algumas conclusões, com certeza, depois de ouvir a comissão, e vai mandar o ofício para o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, propondo algumas coisas. E é muito possível, aí entra uma opinião, pelo que eu apurei, é muito possível que seja feita algumas emendas nesse projeto que pode ter vários tópicos. Tá? Por exemplo, ao voto do fiel torcedor. Nós entendemos que o fiel torcedor, precisamos criar uma emenda aqui, dizendo que o fiel torcedor tem que votar dessa forma e não dessa forma. Enfim, podem se criar várias emendas, né? São sugestões para aperfeiçoar o anteprojeto da reforma do Estatuto. Um documento com emendas deve chegar ao plenário com sugestões, todas que serão debatidas no próximo dia 24 na reunião do Conselho Deliberativo. É aí que entra essa fiel. Para a coisa andar rápido e essa fiel conseguir entrar, para quem quer essa fiel, ela teria que entrar numa dessas emendas para ser votada no conselho e para o sócio votar. Entendeu? É isso, é a única maneira. Ou então isso aí vai ficar lá, porque o próprio Carlos, que veio aqui da Safiel, ele mesmo disse, se a reforma do Estatuto for aprovada, a Safiel não entra no clube. Não tem como. Porque ninguém vai querer investir no clube, sendo que na reforma do Estatuto, o modelo associativo ainda vai ter mais porcentagem e vai mandar no clube. Então, ou a Safiel entra com uma emenda, ou ela não vai entrar mais, velho. Entendeu? Agora, a hora é agora. A hora é agora. Isso é importante aí para a reunião do CORE, porque se o CORE avaliar que tiver que fazer uma emenda Safiel, ele vai encaminhar para o TUM e aí tem que ir para dentro, meu irmão. Então depende do CORE também. A Safiel depende do CORE, inclusive dessa reunião aqui. É isso aí, fiel. Esse foi o vídeo. Já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela hypada, né? Deixe seu comentário também, que é muito importante. Até o próximo vídeo e, como sempre, vai Corinthians!